Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 27ª sessão do primeiro período legislativo ordinário de 2013. Convido o vereador Cleto Tamanini para ler um texto da nossa Bíblia e solicito os senhores vereadores para que permaneçamos em pé para a execução do hino de Guarapuava. Leitura do livro do Eclesiástico. Toda a sabedoria vem do Senhor Deus. Ela esteve e está sempre com ele. Quem pode contar a areia do mar, as gotas de chuva, os dias do tempo? Quem poderá medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundeza do abismo? Antes de todas as coisas foi criada a sabedoria, e a inteligência prudente vem da eternidade. Fonte da sabedoria é a palavra de Deus no mais alto dos céus, e seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem conheceu as capacidades do seu engenho? A ciência da sabedoria, a quem foi revelada? E quem compreendeu sua grande experiência? Só um é o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso e a quem muito se deve temer, assentado em seu trono e dominando tudo, Deus. Ele é quem a criou no Espírito Santo. Ele a viu, a enumerou e mediu. Ele a derramou sobre todas as suas obras e em cada ser humano, segundo a sua bondade. Ele a concede àqueles que o temem. Palavra do Senhor. Surgiu um dia mais brilhante, foi risonho as flores a acordar, o riacho sobre as pedras a cantar, a cidade que surgia triunfante, com fervor nós te saudamos para a prova, este hino de louvor, teu mundo sem igual. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Solicito da primeira secretária que dê conhecimento das matérias existentes para a presente sessão. Ofício número 08/2013, do Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, César Augusto Carolo Silvestre Filho, Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, vem pelo presente encaminhar a Lei 2104/2013, que acresce o artigo 2º à Lei 690, de 9 de setembro de 1997,
e cujo encaminhamento se deve ao fato das mesmas terem sido aprovadas pela Câmara de Vereadores e devidamente sancionadas, devendo-se permanecer arquivadas para a construção do arcabouço legal em que se sustenta a administração municipal. É o que tínhamos para o momento. Atenciosamente, César Augusto Carolo Silvestre Filho, Prefeito Municipal de Guarapuava. Ofício número 083/2013, do Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, César Augusto Carolo Silvestre Filho, Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, vem pelo presente encaminhar o projeto de lei número 0011/2013, que altera a Lei Municipal 2053/2012, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Guarapuava para o quadriênio 2010-2013 e dá outras providências. O projeto de lei 0012/2013, que altera a Lei Municipal 2069/2012, que dispõe sobre lei das diretrizes orçamentárias de Guarapuava para o exercício financeiro de 2013 e dá outras providências. E o projeto 0013/2013, que autoriza o Poder Executivo a criar despesas para o exercício financeiro de 2013, através de créditos adicionais especiais, para as devidas análises e aprovação. É o que tínhamos para o momento. César Augusto Carolo Silvestre Filho, Prefeito Municipal de Guarapuava. Ofício número 084/2013, do Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, César Augusto Carolo Silvestre Filho, Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, vem pelo presente encaminhar o projeto de lei número 0017/2013, que institui o Plano Plurianual, PPA, para o período de 2014 a 2017, para as devidas análises e aprovação. É o que tínhamos para o momento. Atenciosamente, César Augusto Carolo Silvestre Filho, Prefeito Municipal de Guarapuava. Respostas da SURG dos ofícios encaminhados pelos vereadores Nerci Guiné, Edoni Kliber, João Carlos Gonçalves, José Ayrson Horst, Elcio José Melhem, Elias Rodovansky, Cleto Tamanini e Celso Lara da Costa. Do Ministério Público do Estado do Paraná, 10ª Promotoria de Justiça da Comarca de Guarapuava, Paraná. Ofício número 011/2013. Guarapuava, 17 de maio de 2013. Senhor Presidente, pelo presente, ao cumprimentar Vossa Excelência, comunico-lhe que, em virtude de remoção, ato PGJ número 303/2013, assumi nesta data de 17 de maio de 2013, como titular, o exercício do cargo de promotor de justiça da 10ª Promotoria de Justiça da Comarca de Entrância Final de Guarapuava, Paraná, colocando minhas atribuições funcionais à disposição do Poder Legislativo Municipal para o atendimento das necessidades locais. Saudações, Guilherme Carneiro de Rezende, promotor de justiça. Também no Ministério Público do Estado do Paraná, Movimento Paraná Sem Corrupção, Coordenação de Guarapuava. Ofício número 03/2013. Guarapuava, 16 de maio de 2013. Excelentíssimo Senhor, pelo presente venho convidar Vossa Excelência para participar e compor a mesa diretora dos trabalhos da primeira audiência pública do Movimento Paraná Sem Corrupção, que contará com a presença de outras lideranças de nosso município. A audiência será realizada no dia 22 de maio de 2013, às 19 horas, no auditório Ávio Bittencourt, Sindicato Rural de Guarapuava, Rua Afonso Botelho, número 58, bairro Trianon, Guarapuava. A presença de Vossa Excelência e de seus pares será muito importante na luta por um Brasil mais justo e ético. Na oportunidade, apresento os meus protestos de estima e consideração. Respeitosamente, Vitor Hugo Nicastro Onesco, promotor de justiça.
um convite da Unicentro, a Reitoria e a Associação dos Docentes Aposentados da Unicentro, juntamente com a Academia de Letras, Artes e Ciências de Guarapuava e o Instituto Histórico de Guarapuava, convidam para a solenidade de lançamento do livro Subsídios para a História de Guarapuava, de autoria da professora Alcioli Terezinha Gruber de Abreu, a se realizar no dia 28 de maio de 2013, às 19h30, no Centro de Exposições da Unicentro, Campus Santa Cruz, em Guarapuava. Pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação aos projetos de lei números 0015, 0016, 44 e o projeto de lei complementar 002/2013. Pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamentos aos projetos de lei números 10, 16, 27 e 40/2013. Projeto de lei número 54/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Serviço de Verificação de Óbito, SVO, no município de Guarapuava, da vereadora Maria José Mandur Ribeiro Ribas. Projeto de lei número 55/2013, que acrescenta parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 994/2000 e dá outras providências, do vereador Edoni Antônio Kliber. Requerimento número 270/2013, do vereador Cleto Tamanini. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, o vereador que o presidente subscreve, na conformidade com o regimento interno, requer à mesa e ao soberano plenário desta Casa de Leis, na forma regimental, solicitação do desarquivamento para tramitação do projeto de lei número 21/2012, de declaração de utilidade pública da Associação dos Usuários dos Transportes Coletivo, Urbano, Rural e Rodoviário de Guarapuava, inclusive com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, para que seja colocado em tramitação, votação e futura publicidade. Justificativa: o projeto de lei encontra-se em poder da Secretaria da Câmara, aguardando providências legislativas para seu encaminhamento final. Requerimentos 266 a 273/2013, de autoria dos vereadores Elias Rodovansky, Mário Fernando Scheidti, Nerci Aparecida Guiné, Cleto Tamanini, Maria José Mandur Ribeiro Ribas e Edoni Antônio Kliber. Passamos para a fase de lideranças de bancadas. Solicito a vereadora Nerci Guiné se tem vereadores inscritos para fazer uso da palavra em liderança de bancadas. Temos inscrito o vereador Antônio Geraldo Pacheco Barbosa. Declina da palavra. Passamos para a fase oral do grande expediente. Solicito a secretária se tem vereadores inscritos para fazer uso da palavra no grande expediente. Temos inscritos o vereador Elcio José Melhem, José Ayrson Horst, João Carlos Gonçalves, José Valdir Kukielsic, Eurípio Raul Neto, Valdomiro Batista. Senhor presidente, eu quero declinar requerendo a inscrição para a sessão da manhã. Prioridade. Eu também declino e requeiro para amanhã. Defiro o pedido. Da mesma forma, senhor presidente, gostaria de ficar inscrito para a sessão de amanhã. Defiro o vosso pedido. Senhor presidente, eu também declino da palavra e fico inscrito para amanhã. Defiro o pedido. Quem que é outro? Senhor presidente, eu também declino da palavra e gostaria de ficar inscrito para amanhã. Deferido o pedido. Vereador José Ayrson Horst, da mesma forma. Mais alguém?
Passamos para a ordem do dia da presente sessão. Solicita a secretária, vereadora Nercy Guinega, de conhecimento plenário da ordem do dia. Requerimento número 258/2013, de autoria do vereador Cleto Tamanini. Em discussão, requerimento 258/2013. Concedo a palavra ao vereador Cleto Tamanini. Senhor presidente, nobres vereadores, mesa, público presente, espectadores da TV Câmara. Não há muito o que se falar a respeito do Colégio Nossa Senhora de Belém, porque, na verdade, todos já conhecem, o Colégio Nossa Senhora de Belém é patrimônio de Guarapuava, passa a participar da história de Guarapuava com esses 106 anos de sua constituição. Apenas queremos dizer, não está na justificativa, que o colégio ele pertence às irmãs missionárias de São Carlos Borromeu, scalabrinianas, né? E que desenvolvem efetivamente uma educação espetacular, integral, e não há mais o que se dizer a respeito. Solicitamos, então, um apoiamento a essa moção. Continua a discussão ao requerimento 258/2013. Peço palavra. Vereadora Maria José, depois vereador Elcio Melém. Preferência para as damas. Obrigada pela deferência. Dizer que eu sou favorável e lembrar que há 6 anos atrás, esta Casa de Leis prestou homenagem ao colégio com uma sessão solene realizada neste plenário pelos 100 anos de sua existência. Uma proposição desta vereadora, com o apoiamento de todos os pares da casa da época, que entenderam a importância desse educandário, sendo o primeiro na história de nossa cidade. Então, parabenizar a todas as irmãs, a direção da escola e a todos que fazem parte da família scalabriniana. Muito obrigada. Concedo a palavra ao vereador Elcio Melém. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, de fato, algum tempo atrás, esta casa, em sessão solene, comemorou o centenário do Colégio Nossa Senhora do Belém. Eu vou votar favorável, mas é bom sempre deixar claro de que o Colégio Nossa Senhora do Belém, ele não é nada social. Lá tem que pagar. Então, na minha ótica, no meu entendimento, não está se fazendo favor nenhum. Não é como um colégio, uma escola pública que não cobre nada dos alunos, ou que tenha bolsa para os pobres. O Colégio Nossa Senhora do Belém é para rico. Todos sabem disso. Eu vou votar até por uma questão de companheirismo do vereador Cleto. O ano que vem, outro vereador vai estar pelo 107º aniversário, aí vai pro... Mas, na realidade, ele mereceria todas as honras, não só desta casa, como da população, se o colégio ministrasse o ensino gratuito. Mas lá é cobrado, e muito bem cobrado. Continue a discussão ao requerimento. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 259/2013, de autoria do vereador Cleto Tamanini. Em discussão, o requerimento 259/2013. Concedo a palavra ao vereador Cleto Tamanini. A razão deste requerimento é que a Copel ela vem divulgando que pretende expandir
a internet banda larga comum, que é muito louvável, que vai, como sendo uma empresa de economia mista, onde o Estado é majoritário, é importante a participação da empresa. E na banda larga comum, na verdade, há cobranças normais, no caso de assinaturas da internet. Mas a Copel ela foi beneficiada em 2010 para fazer a banda larga popular, que seria para escolas públicas, hospitais, rodoviárias. E nessa divulgação de expansão, não se tem falado absolutamente nada a respeito dessa banda larga popular. Então seria interessante, acho que é bom para nós, sabermos como está efetivamente esse projeto banda larga popular, para ver se ele de fato foi posto em prática, se as escolas foram atingidas, essas instituições públicas, né, para que, se não o fizeram, nós possamos reivindicar isso aí. Concede uma parte, vereador. Pois não? Nas escolas estaduais, 98% já estão contempladas com a banda larga da Copel. Da Copel? É, da Copel. Muito bem. Só não temos no Colégio do Guará ainda, por desvio por causa da rodovia que nós estamos tentando. Nas outras escolas, quase que 100% tem a banda larga da Copel já. Perfeito, já uma informação positiva, mas nós precisamos saber dos hospitais, das rodoviárias e outras instituições públicas, se elas efetivamente foram contempladas com a banda larga popular, e também ver a diferença que existe entre a banda larga popular e a comum. Se por causa de pagamento, de assinatura em pagamento, se torna muito mais rápida do que a banda larga popular, que em princípio deve ser gratuita. Continue a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 260/2013, de autoria dos vereadores Nercy Aparecida Guiné e Mário Fernando Scheidt. Em discussão, o requerimento 260/2013. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 261/2013, de autoria dos vereadores Nercy Aparecida Guiné e Mário Fernando Scheidt. Em discussão, o requerimento 261/2013. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 265/2013, de autoria do vereador João Carlos Gonçalves. Em discussão, o requerimento 265/2013. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Matéria em terceira votação. Projeto de lei número 28/2013, com emenda. É de autoria do vereador Márcio Luiz Carneiro do Nascimento. O projeto recebeu emenda em terceiro turno de discussão e votação. Eu devo submeter a apreciação do plenário, primeiramente a emenda, e se for aprovada, depois ela fará parte do projeto. Solicito da secretária vereadora Nercy Guiné que faça a leitura da emenda para apreciação dos senhores vereadores. Emenda modificativa. Projeto de lei número 28/2013. O vereador Márcio Luiz Carneiro do Nascimento, no uso de suas atribuições, vem fazer a presente emenda ao projeto de lei número 28/2013, que altera e acresce mais um parágrafo ao artigo 140 da lei número 1108/2001,
do Código Tributário Municipal, de forma a modificar a redação do inciso 3º, do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do artigo 1º do referido projeto, a saber. Artigo 1º. O artigo 140 do Código Tributário Municipal, acrescido de mais um parágrafo, passa a ter a seguinte redação. Artigo 140. Ficam isentos deste imposto os imóveis residenciais de propriedade de pessoas aposentadas, pensionistas, viúvas, viúvos, órfãos de pai e mãe, ou mãe, e pessoas portadoras de necessidade especial, física ou mental, ou que possua residente no imóvel, cônjuge ou filho ou filha portador de necessidade especial, física ou mental. Parágrafo 1º. Para usufruir desse benefício, o contribuinte deverá preencher e comprovar ao município os seguintes requisitos. Primeiro, possuir somente um único imóvel no município. Segundo, residir com sua família no mesmo. Terceiro, que o seu rendimento mensal não ultrapasse 3 salários mínimos. Quarto, esteja com o imóvel devidamente cadastrado no município como sendo de sua propriedade. Parágrafo 2º. O benefício previsto para o portador de necessidade especial, física ou mental, será concedido somente àquele que possa comprová-lo, mediante laudo médico, sujeitando-se à posterior averiguação pela fiscalização do município. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guarapuava, em 14 de maio de 2013. Márcio Luiz Carneiro do Nascimento, vereador. Coloco em discussão a emenda proposta pelo vereador Márcio Luiz Carneiro. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a emenda modificativa. Coloco agora em discussão o projeto de lei com a emenda já aprovada. Em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Matérias em segunda votação. Projeto de lei complementar número 01/2013, que altera a redação do artigo 10 da Lei Complementar 009/2004, de autoria do vereador Mário Fernando Scheidt. Em discussão, em segundo turno de discussão e votação, o projeto de lei complementar 1/2013. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Projeto de lei número 31/2013, faculta a publicidade em veículos de transporte remunerado de pessoas de natureza de autoria do vereador Edoni Antônio Kliber. Discussão, o projeto de lei 31/2013. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Projeto de lei número 33/2013. Institui o benefício da meia entrada aos portadores de necessidades especiais de qualquer natureza e classificadas como irreversíveis no município de Guarapuava. Autoria dos vereadores Eurípio Raul Neto e Márcio Luiz Carneiro do Nascimento. Em discussão, o projeto de lei 33/2013. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Matérias em primeira votação. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2013, de autoria do vereador Milton de Lacerda Roseira Júnior. Em discussão, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2013. Peço a palavra. Concedo a palavra ao vereador José Ayrson Horst.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, e ao vereador, autor do requerimento, eu gostaria de pedir ao vereador Milton Roseira, em função até de estar sendo estudada a questão do regimento e a adequação nesta Casa de Leis, eu gostaria de pedir ao vereador a retirada desse requerimento por 30 dias, para que nós possamos estudar melhor também até o regimento, porque uma vez aprovada, hoje vai ter que ser também mudado o regimento interno, porque no Pela ordem. Pela ordem, a vereadora Maria José. É que o vereador falou retirada por 30 dias. Então, seria adiamento por 30 dias. É pedido de adiamento por 30 dias. Porque no artigo 121 do regimento interno, se a gente for verificar, ele tem umas normativas com relação às sessões fora desta casa. Então, eu acho que era bom, o vereador, nós poder pensar nesses próximos 30 dias e fazer um requerimento mais completo. E até porque também está se falando muito na readequação dos horários das sessões aqui da Câmara. Então, eu imagino que, se nós aprovássemos hoje esse requerimento, nós teríamos que votar numa nova discussão, sabe, para talvez fazer a mesma coisa. Então, eu gostaria de pedir ao vereador Milton Roseira que fizesse a retirada por 30 dias desse requerimento, para que nós possamos poder estudar melhor, até com o regimento em mãos, e a gente não ter que voltar a discutir esse assunto para frente. Até porque na última sessão, vereador, foi sugerido por este vereador, né, um estudo que está sendo feito nos próximos 30 dias, pensando já na possibilidade das sessões, na readequação de horário de sessões dos nobres vereadores aqui nesta casa. Então, eu imagino que com 30 dias a gente já tem algum estudo com relação a isso, né? Já tem também o que algumas entidades e algumas instituições da sociedade pensam com relação a isso, e a gente pode votar com mais tranquilidade essa questão. Peço a palavra. Conceda a palavra ao vereador Milton Roseira. Isso. Senhor presidente, senhores vereadores, nós vamos, então, permitir o adiamento, mas vejo a importância que tem esse projeto, né? Que dentro dessa ideia que nós todos estamos aqui, dessa transparência, de nós podemos chegar até o homem do campo, porque ele tem realmente uma dificuldade muito grande, não existe internet, não existe TV Câmara, existe toda a dificuldade que já consta no projeto, né, da dificuldade desse produtor rural vir até as nossas sessões, né, e nós tivemos abaixo-assinado de muitos produtores rurais, presidentes de associações. Então, nós vamos pedir esse adiamento, vendo da importância, e se houver necessidade dentro do regimento de alguma alteração, ou não sendo sessão ordinária, ou como uma sessão solene, onde se possa participar, mas lembrando a todos os vereadores, né, que inclusive agradeço àqueles que nos permitiram, assinaram junto com a gente esse projeto, para que nós possamos pensar bastante. Vereador. Sim, claro. Vereador, é só para ficar bem claro, nós não somos contra, muito pelo contrário. Pensando na questão da transparência e de nós fazer de uma forma que fique bem claro a toda a população, que eu estou sugerindo isso. Porque no regimento interno dessa casa, no artigo 121, né, ele torna sem poder de deliberação as sessões realizadas fora desta casa. Então, se for para nós aprovar um requerimento onde nós vamos nos encontrar com a população, aí eu sugiro, assim, da maneira que eu tenho feito, cada vereador se encontrar com a população, poder, durante o dia ou durante a noite, poder estar fazendo reuniões em várias comunidades e ouvindo a população. Nós fazer sessões fora desta casa, sem poder de deliberação, eu tenho a impressão que é chover no molhado. Então, é só nesse sentido, mas prezando pela transparência. Então, a partir do momento que nós tiver adequado o regimento com a lei orgânica, aí sim nós temos condição de aprovar, e tenho certeza que será uma grande coisa para Guarapuava. Não, com certeza, vereador. Nós temos certeza que todos os vereadores, já conversamos com quase todos, né, e que realmente existe essa boa vontade que nós possamos fazer. Então, realmente, dentro dessa sua linha de pensamento, nós pedimos adiamento e temos certeza que vamos poder colocar esse projeto mais à frente. Em discussão, o pedido de adiamento por 30 dias.
Conceda a palavra ao vereador Germano Toledo Alves. Boa noite a todos. Eu quero aqui ir além disso, dessa discussão. Eu quero já propor e convidar Será que é o meu coração? Nobres, eu quero ir além disso, eu quero fazer uma convocação aqui do nosso companheiro Valdir Kukelsic, do Dr. Elcio José Melém, para que nós possamos fazer que a Comissão de Justiça e Redação reveja essa lei orgânica e reveja também o nosso regimento interno, para que nós possamos convocar também aqui os funcionários dessa casa e os nossos assessores para podermos construir junto novamente a questão do regimento interno e da lei orgânica do município, que se faz necessário. E quero me colocar aqui à disposição para que nós possamos discutir isso e também o adiamento está correto, João. Então, para que possamos fazer isso de uma maneira rápida e de uma maneira com custo mais viável, praticamente sem tê-lo aqui dentro dessa casa. Continue a discussão. A pedido de adiamento por 30 dias. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Adiado por 30 dias o projeto de emenda à Lei Orgânica 01/2013. Projeto de Lei número 36/2013. Concede título de cidadão benemérito de Guarapuava ao senhor Valdir Cruz. Autoria da vereadora Maria José Mandur Ribeiro Ribas. Em discussão, o projeto de lei 36/2013. Pela ordem, senhor. Gostaria de pedir que fosse feita a leitura do currículo do homenageado, para que a população possa ter conhecimento. Do senhor Valdir Cruz. Determina a vereadora Nercy Guiné que faça a leitura do currículo do senhor Valdir Cruz. Valdir Cruz nasceu em Guarapuava em 1954, embora esteja vivendo nos Estados Unidos há mais de 25 anos. O foco principal de seu trabalho em fotografia é o povo, a arquitetura e a paisagem do Brasil. De 1994 a 2000, concentrou em Faces da Floresta, projeto que documentou a vida dos povos indígenas do norte da Amazônia e que lhe valeu, em 1996, uma bolsa da Fundação Guggenheim. Entre suas publicações está a Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, Faces, em Nova York. Suas fotografias também aparecem no aclamado Darkness, em Eldorado, e em muitas outras localidades, né? Tem várias aqui citadas. Seu trabalho está presente nas coleções permanentes do Museu de Arte de São Paulo, em Nova York, mais uma vez, em Washington, entre outras. Seu principal representante nos Estados Unidos é a Galeria Throckmorton Fine Art, em Nova York. Valdir Cruz divide seu tempo entre Nova York e São Paulo. Está em fase final projeto do livro sobre Guarapuava, resultado de uma pesquisa que nos últimos 30 anos ele tem feito. Este projeto foi aprovado pela Lei RON-NET, tendo como patrocinadores o Banco do Brasil e o Caminhos do Paraná. A primeira exposição será no Museu da Imagem e do Som e no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, Paraná. Depois vai a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Galeria Bolsa de Arte. E depois, em Nova York, na Galeria Throckmorton Fine Art, fechando a exposição em Guarapuava. Continua em discussão o projeto de lei 36/2013. Peço a palavra. Conceda a palavra à vereadora Maria José.
Eu gostaria de pedir, então, o apoio de todos os pares desta casa para esse importante guarapuavano, né, que faz um trabalho que é reconhecido não só no Brasil, em especial em São Paulo, mas também a nível mundial. Valdir Cruz é um fotógrafo que tem trabalhos expostos, conforme o seu currículo, em vários lugares do mundo. Inclusive, Gustavo Frutti, quando deputado federal, fazendo uma visita ao Palácio do Governo em São Paulo, na época o governador José Serra, nos informava que lá no Palácio, na sala do governador, temos uma fotografia de Guarapuava, do Salto Curucaca, feita por Valdir Cruz. Então, é um trabalho que é reconhecido em vários locais, e aqui em Guarapuava ele estará, então, apresentando esse livro. Quer uma parte, vereador? Estará expondo este livro, que ele levou 30 anos estudando a história da nossa cidade, e com certeza será um grande presente para a nossa cidade e para todo o nosso país. Concedo a parte. No Museu de Arte Moderna de Nova York tem uma fotografia daquela igrejinha de São Sebastião aqui da Curva. Exato. Que vai a Curitiba. É uma fotografia desse cidadão guarapuavano, e inclusive ela teve várias premiações, essa fotografia. Só a questão de acrescer alguma... Obrigada, e acredito que muitos que fizeram visita a este museu conhecem o trabalho do Valdir, e também em outros locais, como nós tivemos a oportunidade de ouvir na leitura do seu currículo. Então, peço o apoiamento de todos e esperamos poder estar fazendo a entrega ao Valdir Cruz no final do ano, quando estará em Guarapuava, lançando esse livro que fala da nossa cidade. Muito obrigada. Continue a discussão. Você dá a palavra ao vereador Ayrson Horst. Gostaria também só de me posicionar favorável, né, e também pedir aos colegas vereadores da bancada, por entender, né, que um povo sem história é um povo sem cultura. E esse escritor, esse fotógrafo, tem contado a história de Guarapuava não só para nós, mas para o Brasil e internacionalmente. Então, dizer que sou favorável e pedir também, né, a adesão dos demais vereadores para que nós possamos fazer essa justa homenagem, então, a esse cidadão. Muito obrigado. Continue a discussão. Em votação. O processo de votação é nominal e exige quórum qualificado de 2/3. Solicito a vereadora Nercy Guiné que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Ademir Fabiani. Sim. Antônio Geraldo Pacheco Barbosa. Sim. Cosme Mariante Stimer. Sim. Celso Lara da Costa. Sim. Cleto Tamanini. Sim. Edoni Antônio Kliber. Sim. Elcio José Melim. Sim. Elias Rodovansky. Sim. Eurípio Rauen Neto. Sim. Germano Toledo Alves. Sim. João Carlos Gonçalves. José Ayrson Horst. Sim. José Valdir Kukelsic. Sim. Márcio Luiz Carneiro do Nascimento. Maria José Mandu Ribeiro Ribas. Sim. Mário Fernando Scheide. Sim. Milton de Lacerda Roseira Júnior. Sim. Nercy Aparecida Guiné. Sim. Rodrigo Sereno Crema. Sim. Valdemar Calixto dos Santos. Sim. Valdomiro Batista. Sim. O presente projeto de lei foi aprovado com voto favorável de todos os vereadores. De lei número 37/2013, concede título de cidadão honorário de Guarapuava ao ilustríssimo senhor Aldovino Alves de Farias. Autor, vereador Elcio José Melim. Então, também, eu acho que eu devo ler a biografia dele também, né? Exatamente. O Farias foi funcionário desta casa por 35 anos, né, Farias? Era motorista da Câmara, hoje está aposentado. Eu
eu acho que uma justa homenagem que está sendo prestada hoje ao Farias. Aldovino Alves de Farias, nascido no dia 8 de fevereiro de 1952, em Erechim, Rio Grande do Sul. Filiação Severiano Alves de Farias e Aurélia Farias. Cônjuge, Georgette Massuqueto Farias. E filhos, Ariane e Arthur. Veio morar no Paraná em 31 de agosto de 1959, na cidade de Laranjeiras do Sul. Estudou no Colégio das Irmãs e no Grupo Estadual. Trabalhou como engraxate, vendedor de picolé, jornais e revistas e entregador de pão. Em 16 de julho de 1965, mudou-se com sua família para Santa Isabel do Oeste, trabalhando com seu pai na marcenaria. No dia 13 de maio de 1970, veio para Guarapuava. Estudou no Colégio Estadual Antônio Tupi Pinheiro e, em 15 de janeiro de 1971, entrou para o Exército, 1º Esquadrão Independente de Cavalaria, onde permaneceu por 5 anos e 21 dias. Quando deu baixa, recebeu moção honrosa por bons serviços e não ter sofrido nenhuma punição. Em 5 de fevereiro de 1976, começou a trabalhar no Grande Hotel Guarapuava, San Martín Hotel, como recepcionista, conquistando a confiança de seus diretores, Sr. Túlio Pinheiro Dangui, Dr. Leônidas Ferreira Chaves e Dr. João de Matos Leão. Após concluir o 2º grau, em 1977, prestou vestibular e foi aprovado no curso de História na FAFIG. No mesmo ano, prestou concurso e também foi aprovado. Iniciou o trabalho na Câmara Municipal de Guarapuava no dia 1º de outubro, com o cargo de motorista da presidência. Em 1979, foi cedido à Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, pelo tempo aproximado de 9 meses, os quais recebeu elogios e agradecimentos pelos bons serviços prestados na pessoa do Dr. Jacir Cortes Pires, médico-chefe da 5ª Regional. Por diversas vezes, ficou à disposição da Justiça Eleitoral, onde também recebeu agradecimentos do Dr. Arthur Heráclito Gomes Neto, juiz de direito. Novamente prestou serviço ao 26º Grupo de Artilharia e Campanha, em ocasião da visita do excelentíssimo senhor general comandante da 5ª Região Militar. Foi cedido pela Câmara e recebeu agradecimentos do comandante do 26º GAC, Coronel José Firmino Dias Lopes. A Câmara Municipal de Guarapuava, em 1977, tinha o Departamento de Saúde com ambulância. Muitas viagens foram realizadas, dia e noite, sem perda de tempo. Muitas vidas foram salvas. E, a partir de 1998, foi nomeado na função de assessor da Secretaria-Geral. No ano de 2000, na inauguração da sede própria da Câmara, também foi homenageado pelo então presidente Valtair Siqueira Alberti. Em 2007, recebeu moção de congratulação pelos 30 anos de serviço prestados ao Legislativo, do vereador Dorival Angelucci e presidente Ademir Estrechar. Em 13 de agosto de 2012, aposentou-se. Em discussão, o projeto de lei 37/2013. Peço a palavra. Conceda a palavra ao vereador, autor do projeto, vereador Elcio Melém. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, como bem disse o vereador Edoni Kliber, o Farias, para a grande maioria dos vereadores que não o conheceram, como funcionário desta casa, como motorista desta casa, ao longo de mais de 30 anos de serviços prestados à comunidade de Guarapuava, deixou demonstrado, principalmente, o amor pela função. E naquela época, Guarapuava tinha no seu território geográfico Candói, Cantagalo, Marquinho,
Boiochim, Campina, Turvo. E não foram poucas as vezes em que a população carente de Guarapuava, de todo o município de Guarapuava, se socorria da Câmara Municipal, quando ainda ela estava instalada lá no prédio da Rádio Cultura, em busca da ajuda e do auxílio dos senhores vereadores, fosse para encaminhar uma pessoa doente à capital do estado, ou fosse para levá-la ao interior, ou até mesmo fazendo da veraneio antiga que a Câmara possuía até um carro, um rabecão, para levar pessoas falecidas aqui na cidade, lá para o Marquinho, Gleba 9, Boiochim. Então, e naquela época, os funcionários da Câmara não recebiam diárias. E, em momento algum, tanto nós como os outros vereadores ouviram alguma coisa do Faria dizendo, eu não vou. Não, sempre quando a Câmara, o presidente da Câmara pedia, e o Faria estava pronto e prestes a dar o atendimento. Então, eu entendo que esta homenagem que esta casa e a população de Guarapuava presta àquele que por mais de 30 anos deu de si, como tantos outros funcionários que nós temos nesta casa, que em breve também estarão se aposentando, também partilharam do desenvolvimento de Guarapuava, também contribuíram para o desenvolvimento de Guarapuava e para o engrandecimento desta casa. Por isso eu quero encarecer aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras, e pedir o apoiamento a esse título de cidadão honorário ao Farias, num justo reconhecimento desta casa. Obrigado. Olá, senhor. Conceda a palavra ao vereador Ayrson Horst. Na verdade, eu gostaria até de uma quebra de protocolo, vereador, se assim permitir, e me dirigir ao Farias. Muito embora esse é o meu primeiro mandato, mas acompanho essa casa desde quando ela ainda funcionava lá na Rádio Cultura, na rua 15 de novembro. E pedi aos demais vereadores, né, e tenho certeza que todos que conhecem o Faria, jamais se negariam de conceder tal honraria, Farias, porque esse título é o mínimo que essa casa pode fazer por você, pelo tempo que você se dedicou aqui. Né? E ao homenagear você, gostaria também de estender, né, aos demais trabalhadores. A gente tem visto assim, homenagem em todas as casas de leis, e dificilmente a gente consegue perceber, é coisa rara hoje, alguém se manter por mais de 30 anos no estabelecimento, seja da iniciativa privada ou da iniciativa pública. Então, esse título é o mínimo que essa casa poderia fazer, pelo que você já fez por Guarapuava, e em especial por aquele povo que mais precisou dos vereadores durante esses 30 anos. Então, desta forma, eu gostaria também de pedir aos demais vereadores, né, que fosse unânime a votação. Continue a discussão. Em votação. Votação nominal também. Quórum de 2/3. Solicito a vereadora Nercy Guiné que faça as chamadas dos senhores vereadores. Ademir Fabiani. Sim. Antônio Geraldo Pacheco Barbosa. Sim. Cosme Mariante Stimer. Sim. Celso Lara da Costa. Sim. Cleto Tamanini. Sim. Edoni Antônio Kliber. Sim. Elcio José Melhem. Sim. Elias Rodovansky. Sim. Eurípio Rauen Neto. Sim. Germano Toledo Alves. Sim. João Carlos Gonçalves. Sim. José Ayrson Horst. Sim. José Valdir Kukelsic. Sim. Márcio Luiz Carneiro do Nascimento. Sim. Maria José Mandur Ribeiro Ribas. Sim.
Mário Fernando Scheide. Sim. Milton de Lacerda Roseira Júnior. Sim. Nerci Aparecida Guiné. Sim. Rodrigo Sereno Crema. Sim. Valdemar Calixto dos Santos. Sim. Valdomiro Batista. O projeto de lei 37/2013 foi aprovado por unanimidade dos senhores e senhoras vereadoras. Projeto de lei número 41/2013. Autoriza o Poder Público Municipal a instituir a política municipal de fomento do cooperativismo e associativismo da agricultura familiar no município de Guarapuava e dá outras providências. Autoria dos vereadores Germano Toledo Alves e Ademir Fabiani. Em discussão, o projeto de lei 41/2013. Peço a palavra. Concedo a palavra ao vereador Ademir Fabiani. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, professoras que nos prestigiam nesta noite, imprensa, vou me pronunciar na defesa deste projeto, porque dentro da atividade agrícola, eu sinto que existem grandes dificuldades, especialmente naquilo que se refere ao pequeno produtor, ao produtor familiar. E vou citar algumas situações que ocorreram recentemente, que parecerão um tanto esquisitas, mas é importante que se cite. Alguns dias, e até neste momento acontece, a mídia de Guarapuava noticiara o preço do tomate. Naquele momento, em algumas cidades do Brasil, o tomate chegou a custar R$12 o quilo. É realmente um absurdo um produto custar, ao consumidor final, um produto como o tomate, custar R$12. Mas, com certeza, a maioria dos consumidores, que quase sempre, e como eu também, reclamamos, não lembram que na mesma época do ano passado, o tomate custava 20 centavos. O fato que levou os preços a subirem tanto, levou os produtores à falência. Fato que fez com que eles não pudessem ou não estivessem capitalizados nesta última safra e com isso não pudessem fazer o seu plantio novo. Poucos foram, com isso, os produtores que ganharam dinheiro. O produtor é tão vítima, se não mais vítima, do que o próprio consumidor nessa história. Porém, o que eu preciso dizer, no meu entendimento, que o mais importante está no fato do produtor não ter nenhuma garantia de lucratividade, faltando políticas públicas que assegurem ao pequeno produtor individual um mínimo de faturamento e que seja também suficiente para a sua sobrevivência e, por consequência, a sobrevivência de toda a coletividade que de sua produção se beneficia. Minha experiência tem me mostrado que é fundamental e necessário que trabalhemos unidos em cooperativas, em associações ou outras formas ainda que se possa criar. É importante salientar que nós não estamos querendo inventar
Nada. O que queremos dizer é que o cooperativismo para os produtores familiares precisa ser encarado de forma diferente. E que o poder público precisa tomar consciência de sua participação ser fundamental para que o processo evolua como um todo. Unir-se em cooperativas de tal forma que possam apresentar-se ao mercado com uma única voz e com qualidade notável de produtos. O gestor público precisa tomar consciência que sua participação no contexto cooperativo familiar é fundamental para que tenhamos garantias de que no futuro tenhamos alimentos para colocar em nossas mesas. Precisamos seguir o exemplo do governo francês, que paga ao pequeno produtor de beterraba 4 vezes mais para produzir 1 tonelada de açúcar do que pagaria para adquirir esta mesma tonelada de açúcar aqui dos produtores de cana do Brasil. E o que eu quero dizer com isto? Que o governo francês, com isto, garante ao produtor a sua lucratividade e o mantém em sua propriedade, longe dos grandes centros, onde tudo se torna mais caro. Com isso, quero ressaltar a importância de incentivarmos a criação e o fortalecimento do associativismo e do cooperativismo, pois entendemos que, isoladamente e sem apoio do governo, o produtor, o pequeno produtor especialmente, não consegue se desenvolver, acarretando grandes frustrações, chegando mesmo a vender a sua pequena propriedade e migrando para a cidade. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pela importância de que se reveste o associativismo e o cooperativismo, não apenas para quem produz alimentos, mas principalmente para quem os consome, peço aos pares desta casa que votem pela aprovação do projeto que estamos propondo. Muito obrigado. Continua em discussão. Peço palavra. Você dá a palavra ao vereador Germano Toledo Alves. Só a título de cumprimento, tudo que o nobre vereador Demir Fabiani colocou para nós aqui hoje. Nós vivemos um momento ímpar hoje. Guarapuava está realizando a sua regularização fundiária para agricultores da pequena propriedade rural, agricultores familiares. Esses terão, assim, condição de acesso ao crédito. E esse crédito, sem sombra de dúvidas, não só beneficiará o próprio agricultor, mas como uma corrente da economia guarapuavana. Hoje, nós temos em torno de quase 400 propriedades já levantadas pela Secretaria de Agricultura. E pensando nisso, juntamente com o professor Demir Fabiani, resolvemos entrar com esse projeto de lei que é de fundamental importância na questão educacional da propriedade rural. Colocarmos aqui aos senhores uma visualização clara de como iremos fortalecer o associativismo e o cooperativismo. Ele só se dará a exemplo do mundo. Ademir aqui citou a França, mas eu coloco para você que o povo americano hoje, 45% dele é associado ou cooperado. Na Europa chega a 35%. E no Brasil, pasmem, seus 5%. Então, queremos aqui ilustrar aos nobres pares da importância do poder público municipal ter esse fomento
na questão do associativismo e do cooperativismo. Temos a Carmug, a Central das Associações, e a Comicro, que representa neste município os agricultores familiares. Não podemos deixar essas entidades hoje abandonadas. O nosso nobre prefeito diz que continuará todos os programas que tinha sido realizado por outras gestões, de uma maneira clara e honesta, e, sem sombra de dúvida, poderá estar fazendo, com esse projeto de lei autorizativo, um fomento ainda maior na questão da agricultura familiar guarapuavana. Hoje, a nossa regularização fundiária vem a se somar a esse projeto. Praticamente, vocês pensem que Guarapuava, no seu território, ela é 6 vezes maior que o território de Pato Branco. Então, nós temos praticamente 1/6 de uma Pato Branco dentro de Guarapuava, onde temos posses, transcrições e matrículas em condomínio. Quando chegarmos a regularizar todas essas propriedades, teremos um arsenal muito forte de agricultores familiares, com condição de pegar financiamentos bancários e obter renda diferenciada no município. E nesse somatório, multiplicado por mais de 3.000 agricultores no nosso município, vocês imaginem que as condições de financiamento vão aumentar de 15 para 150 mil reais. Nós teremos um grande montante financeiro circulando em nossa economia. Então, não só teremos um recurso financeiro, mas como Guarapuava terá a condição realmente de escrever um futuro diferenciado e um presente ainda melhor para toda a nossa população. Nós vamos mudar e iniciar um marco na história de Guarapuava, aprovando esse projeto. Então, faço das palavras do Ademir Fabiani as minhas palavras também, e peço com muito amor, com muita honra aos agricultores familiares, a aprovação unânime desse projeto. Muito obrigado. Continue a discussão. Eu devo submeter a apreciação do plenário para que o projeto seja votado englobadamente. O projeto tem 4 artigos. Então, os vereadores favoráveis que seja votado englobadamente permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Então, votaremos o projeto, então, votação simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Não. Projeto de lei número 42/2013. Autoriza o Executivo Municipal a instituir a ginástica laboral na rede municipal de ensino antes do início das aulas. A autoria do vereador José Valdir Kukielsic. Da mesma forma, o projeto de lei é composto de 3 artigos. Proponho ao plenário para que nós façamos a discussão e a votação do projeto englobadamente. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Então, em discussão, o projeto de lei 42/2013. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador José Valdir Kukielsic. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público presente, professores da rede, telespectadores da TV Câmara. Nós falamos muito de saúde pública dentro dessa Casa de Leis. E esse projeto vem de encontro a isso. Nós temos 2 médicos que podem me ajudar melhor depois. Nós temos uma saúde curativa no nosso Brasil. E nós precisamos fazer uma saúde preventiva. E esse programa de ginástica laboral nas escolas municipais, onde nós vamos atingir os pequenos, nós vamos prevenir no futuro que essas crianças sejam pessoas com problemas de lesões por esforço repetitivo, que são problemas posturais, e é um projeto que não se torna inviável para o município, por quê? Nós temos professores da área de educação física que podem capacitar nossos professores da rede para que façamos a ginástica laboral antes do início das aulas. E nós fazendo isso como que se vire culturalmente, mais tarde nós vamos evitar um monte de afastamento por problemas de coluna e problemas por doenças de lesões de esforço repetitivos. Então, peço a essa casa que me ajude no apoiamento a esse projeto. Era o que continha, presidente. Obrigado.
Continue em discussão. Peço a palavra. Conceda a palavra ao vereador Rodrigo Crema. Bom, primeiramente, quero dar os parabéns a Vossa Excelência. Acho que esse projeto de lei só poderia ter vindo do senhor, professor. Um professor de educação física, sempre ligado ao esporte. Para quem não sabe, o professor Valdir foi meu professor de educação física. Tá ficando velho, hein, professor? Na escola, na Wanda Bassara. E muito antes de eu estudar lá, desde que eu estava no Colégio Visconde de Guarapuava, eu era também aluno do professor Valdir nas escolinhas de basquete. Viajamos juntos por muitas cidades do interior do Paraná. O professor Valdir, com certeza, fez parte do meu aprendizado, da minha educação. Inclusive, hoje eu quero fazer até uma pequena homenagem ao senhor, dizer que o senhor foi muito importante na minha formação acadêmica, na minha formação como pessoa. Se hoje eu gosto muito do esporte, até hoje pratico, com certeza acho que o professor Valdir me incentivou muito. E sobre esse projeto, já é difundido por inúmeros países, várias indústrias, fábricas em vários países já adotam a ginástica laboral. Também, título de curiosidade, a principal causa de afastamento do trabalho, quando o médico no seu atestado coloca aquele código CID, a principal causa são as lombalgias, que simplesmente poderiam ser evitadas com a ginástica laboral. Então, professor Valdir, parabéns pelo projeto e peço o apoio da nossa bancada. Tenho certeza o doutor Geraldo, adepto do esporte, o Cleto Tabanini, ex-jogador de futebol, com certeza estarão favoráveis a esse projeto. Continue em discussão. Em votação, votação simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Encerrada a ordem do dia, solicito a secretária que dê conhecimento da ordem do dia da próxima sessão. Matérias em única votação. Requerimentos número 266, 267, 268 e 269/2013. Matérias em terceira votação. Projetos de lei números 31 e 33/2013. Matérias em segunda votação. Projetos de lei números 36, 37, 41 e 42/2013. Matérias em primeira votação, projetos de lei números 10, 16, 27, 40 e 44/2013. Eu encaminho à Comissão de Justiça e Redação os projetos de lei número 11, 12, 13 e 17/2013 para os devidos pareceres. Encaminho à Comissão de Finanças e Orçamento os projetos de lei número 15, 16 e o projeto de lei complementar 2/2013 para os devidos pareceres. Passamos para a fase de explicações pessoais. Solicito a secretária se tem vereadores inscritos para fazer uso da palavra em explicações pessoais. Temos Valdomiro Batista, Antônio Geraldo Pacheco Barbosa e Celso Lara da Costa. Concedo a palavra ao vereador Valdomiro Batista. Peço a palavra, senhor presidente. Pela ordem? Concedo pela ordem ao vereador Celso Lara da Costa. Eu declino da palavra e quero permanecer inscrito para a sessão de amanhã. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Com a palavra o vereador Valdomiro Batista. Senhor presidente Edoni Kliber, senhores vereadores, senhores telespectadores, guarapuavanos aqui presentes. Nós tivemos, este fim de semana, diversas atividades esportivas no município de Guarapuava, ao qual nós estamos hoje parabenizando. O PAI, Centro de Eventos, onde teve um encontro nacional de motos, organizado pelo Moto Grupo de Guarapuava, Máquinas da Liberdade. Tivemos ali a bênção do padre da Igreja Dom Bosco, onde quase 1000 motocicletas de grandes cilindradas estiveram presentes, visitando o município de Guarapuava.
Tivemos também no domingo o Enduro, organizado pela Garra Trilha, que é o grupo mais antigo de Guarapuava, ali no Guará, no Recanto do Jair. 100 motocicletas de competição estiveram presentes. Parabenizamos o Beto Abramoski, o Peter, também o Dr. Marcos Brem e o secretário municipal de saúde, que deu todo o apoio. Também aconteceu em Guarapuava a segunda etapa do Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu, um evento da federação com o apoio desta municipalidade, da Secretaria Municipal de Esportes. Parabenizamos o capitão Cubas, toda a equipe da Secretaria Municipal de Esportes que passou a madrugada preparando o ginásio de esportes para receber os diversos municípios que ali estiveram para competir. Parabenizamos também o vereador Celso Costa, Ayrton Horst, que estiveram ali dando todo o apoio a esse campeonato de jiu-jitsu. Também, nesse fim de semana, o Festival de Música Evangélica, o FEME, que aconteceu na Igreja Restaurando Vidas, do pastor Chikoski e pastora Rosana, que teve a vencedora, a cantora Crícia, da Rádio Atalaia. Parabenizamos o Gessé, que é o organizador, e todos aqueles que competiram no FEME. Nosso muito obrigado ao município de Guarapuava pelo apoio ao esporte em Guarapuava. Meu muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Geraldo Pacheco Barbosa. Eu só gostaria de lembrar que o dia de hoje é o dia do pedagogo. A minha intervenção seria basicamente isso. Eu vou só ler uma frase que eu acho que resume os pedagogos. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Parabéns, pedagogos, parabéns, professores também. Muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Ayrton Horst. Não sei por que eu vou usar óculos para falar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na verdade também queria aproveitar da oportunidade, e assim como o vereador Jabur, queria parabenizar, né, toda a administração, especialmente a Secretaria de Esporte, também a Secretaria de Saúde, todos os funcionários da SURG, que, enfim, todos aqueles que estiverem envolvidos nesse final de semana, em todos esses eventos, que ainda há pouco o vereador que me antecedeu aqui relatou. Mas eu gostaria também de aproveitar esta oportunidade para relatar, ou quiçá, a respeito do Dia do Educador, né? Desta forma, eu gostaria de saudar as professoras, hoje presentes aqui, mas saudar de uma maneira assim muito especial a todos os professores, e em especial aquelas que tiverem a iniciativa de, através da Secretaria de Educação, durante essa semana, de trazer a essa Casa de Leis alunos da nossa cidade. Então, de uma maneira muito especial, saudar os educadores, mas pelo gesto, né, porque pelo entendimento deste vereador e de alguns vereadores que puderam participar essa semana aqui, nesta Casa de Leis, percebe-se que a cidadania, ela começa e deve ser exercida desde os seus primeiros anos de idade. Então, desta forma, eu gostaria de saudar a todas pela iniciativa e de dizer que essa casa se sentiu assim, muito honrados, todos os vereadores que estiveram aqui, em especial eu, que estive todos os dias aqui acompanhando o trabalho com essas crianças, e dizer que nós nos sentimos honrados em poder proporcionar, né, aos nossos adolescentes, às nossas crianças, um pouco daquilo que essa casa tem como responsabilidade. E se isso foi feito, foi em função de uma orientação, de uma determinação, uma dedicação dos educadores de Guarapuava. Então, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria de deixar registrado nesse Dia do Educador, né, essa minha honra de poder ter participado com esses nossos alunos e com as nossas professoras durante essa semana aqui, nesta Casa de Leis. Muito obrigado.
Não existindo mais vereadores inscritos, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no horário regimental.